nós vamos falar sobre os dois meteoros do Haddad. O Haddad agora encontrou a desculpa perfeita para dizer por que não, que vai ter déficit esse ano. Todo mundo sabe que vai ter déficit esse ano, porque o governo Lula é um governo gastador, torra dinheiro à vontade, está tentando aumentar os impostos, mas como tem a questão da anualidade, da noventena, ele não consegue aumentar imediatamente agora, a gastança desenfreada do governo Lula está gerando déficit. É só esse o problema. Aí ele está inventando agora que tem dois meteoros. A gente não sabia que tinha isso. Oh, surgiram dois meteoros que vão acabar com as receitas no Brasil. Vamos entender essa palhaçada do Haddad aqui e por que isso é mais uma prova da incompetência e da roubalheira do governo Lula. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois é, o Haddad está aí de novo tentando se explicar por que o governo Lula gasta demais e não consegue arrecadar. A gente sabe por quê, né? O governo gasta demais porque o governo Lula é um governo de apropriação, de roubo, de roubalheira, né? O Lula é um condenado por corrupção e evidentemente que no momento que foi colocado no poder vai fazer de tudo que puder e o que não puder também para roubar cada vez mais, né? Principalmente para agradar aquela turmazinha que ficou do lado dele enquanto ele estava na cadeia, né? Que são, lógico, cúmplices dele na roubalheira, né? O Haddad fala em determinado momento aqui, ó, que, olha aqui, ó, o PIB vai crescer 3% esse ano. Não sei se vai crescer isso tudo, não. Mas vai crescer bem esse ano. Mas as receitas não devem avançar sequer 1%. E aí ele fala, não, o que está errado? Tem alguma coisa errada e coisa e tal. E aí que ele teria descoberto os meteoros. Mas, na verdade, é falso. Por quê? Ele sabe por que o PIB está crescendo e a receita está caindo. O PIB está crescendo porque o governo está gastando mais. É o governo jogando dinheiro que está fazendo o PIB crescer esse ano. Não é a atividade privada. A atividade privada está todo mundo se ferrando. Um monte de empresa fechando, um monte de gente demitindo. Só pessimismo, ninguém investindo em nada. Por isso que a arrecadação está caindo, né? E esse crescimento do PIB que tem agora é porque é só o governo gastando. Então é totalmente irreal essas coisas. Não tem realmente relação. O problema é esse, né? Enfim, e aí a gente sabia que esse ano, ele tá falando desse ano, tá? Esses dois meteoros aqui são desse ano. A gente não tá nem falando da meta do ano que vem, que o Lula já falou que foi pro saco também, que vai torrar muito mais dinheiro do que vai arrecadar e coisa e tal. E a consequência disso vai ser algo muito complicado pra gente, tá? E na visão dele, a culpa toda é daquele negócio da MP das subvenções, né? As subvenções é aquela ideia que a gente já falou, que o Lula já avisou que vai tentar isso daí, que é para arrecadar mais dinheiro, que quer cobrar impostos sobre os estados e municípios que deram benefício fiscal para empresas, né? Então qual que é a história? Você sabe que aqui no Brasil se cobra imposto sobre imposto. Quando uma empresa ela paga ICMS, depois ela paga o imposto federal em cima do ICMS. Uma insanidade completa isso daí, né? E aí o que acontece? A empresa começa a ganhar um benefício fiscal no estado, então o ICMS dela diminui. O governo federal está reclamando do quê? Agora o imposto dele arrecadado ele diminuiu. Por quê? Porque diminuiu o imposto estadual, aí o imposto sobre o imposto dá menor, entendeu? Cara, é uma loucura desse pessoal de querer roubar as pessoas, é impressionante, né? E aí ele quer essa MP da subvenção que vai dizer que se o Estado der a diminuição de ICMS ou der qualquer benefício fiscal, o que acontece é o imposto federal vai incidir sobre o imposto cheio. Então a gente tem agora não apenas o imposto sobre o imposto, mas o imposto sobre o imposto que não foi cobrado. Então o imposto que o governo abriu mão, você vai ter que entrar com o imposto sobre aquele imposto que o governo abriu mão, né? E eu tenho minhas dúvidas até se isso daqui é algo viável, porque é o que eu falo para vocês, existe um entendimento na jurisprudência brasileira que uma vez que é dado um benefício fiscal para uma empresa em um estado, em nome da estabilidade jurídica, não se pode mudar isso daí, não se pode diminuir esse benefício que foi dado. Porque o que acontecia no Brasil, aconteceu durante muito tempo aqui no Brasil, né? O governo do estado aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, o senhor Cláudio Castro, quer chamar uma fábrica de uma empresa qualquer aqui para o Rio, aí ele oferece redução de 50% no ICMS. Aí a empresa vem e se instala aqui no Rio de Janeiro, né? Aí tem eleição, ele perde, entra outro governador, aí o outro governador fala, não, tem redução de nada, volta aí ICMS normal. Aí isso é um absurdo, porque as empresas pararam de acreditar nesse negócio, né? Vai chegar na próxima eleição, o cara vai mudar, vai tirar o meu subsídio, e como é que eu fico, né? Eu que já investi, botei lá dinheiro, construí a fábrica e coisa e tal, agora não tem mais o subsídio que foi prometido, então isso é quebra de contrato. Então tem um entendimento na jurisprudência brasileira que você não pode quebrar
esses contratos de incentivo para a indústria. Se o Estado deu esse incentivo, o incentivo vale e vai ficar daquele jeito até o prazo que foi determinado lá naquele contrato. Nenhum governador depois, nenhum prefeito depois pode mudar isso. Eu acho muito justo isso daí, porque é o que eu falo, contrato é contrato, né? Ninguém obrigou ninguém a assinar nada. No momento que você assinou, você concordou com o que está ali no contrato. E o que o Haddad está querendo fazer é basicamente sacanear isso daí. Por quê? Porque embora o subsídio tenha sido dado pelo Estado, na hora de fazer a conta do benefício, a empresa que veio se instalar no Estado, ela fez a conta incluindo também a questão do benefício do imposto federal. Como ela vai pagar menos imposto estadual, ela vai pagar menos imposto sobre imposto federal. Então, ou seja, né, o benefício que ela teve com essa isenção é um benefício X. O que ele está querendo fazer aqui é diminuir esse benefício. Então, eu não sei se a jurisprudência cabe nisso daqui. Está arriscado o pessoal fazer isso daqui agora e, ao invés de arrecadar, entrar um monte de empresa na justiça justamente contra essa decisão, porque isso aí vai contra a jurisprudência que diz que não, é contrato feito. No momento que você deu um benefício fiscal para uma empresa, não pode mudar mais isso, né? Até o final desse benefício. Sempre tem que ter um prazo definido, nunca pode ser por tempo indefinido, tem que ter um prazo, mas até o final desse prazo não pode ter alteração nesse benefício. É aquele negócio, mas é o que eu falo para vocês. O que o Haddad quer aqui? Ele quer fazer isso porque mesmo que as empresas entrem na justiça reclamando isso, ele pode dizer que ele resolveu o problema. Não, olha só, o número nosso aqui fechou. Ele não está arrecadando porra nenhuma, não arrecadou nada, porque as empresas entraram na justiça contra essa MP das subvenções. Mas ele pode dizer que resolveu o problema, aí, né? Ah, mas aí depois, quando começarem a ganhar essas ações na justiça, vai ferrar o governo, mas ele vai ferrar lá na frente. Até chegar no final dessas ações, o governo já saiu do sufoco aqui. É isso que o Haddad quer. Só que isso é aquilo, é mais confusão de novo, é mais complicação, né? O que ele fala é o seguinte, esses dois meteoros que ele chama, justamente foram duas decisões que aconteceram lá na época, né, em 2017, o STF decidiu que poderia se fazer esse benefício fiscal mesmo a tributos federais, né, via subvenção ao ICMS, ou seja, o Estado diminui o ICMS, com isso o imposto federal que incidia ali cai também, né? E de novo, é o que eu estou falando, isso daí é o pacote de benefícios que foi oferecido pelas empresas. O governo não pode mudar isso agora. E a outra decisão do Supremo Tribunal Federal de retirar o tributo estadual da base de cálculo do PIS e do COFINS. Então, o PIS e o COFINS não incide sobre o imposto do ICMS, né? Incide só sobre o resto da coisa. Enfim, segundo eles, representa dois meteoros. Agora, aquele negócio, meteoro, ele quer dizer numa situação assim inesperada, uma coisa que ninguém previu, sendo que, olha só, é de 2017 essa ideia aqui, é 2017 essas decisões. Isso, todo mundo já sabia disso. Então, o Haddad, o que ele está dizendo aqui é que, olha só, eu sou incompetente, eu sou incapaz de ler uma decisão do Supremo, o meu planejamento é todo de bosta, só tem técnico ruim sob o meu comando, que o pessoal não viu esse negócio que já estava desde o início, não mudou nada. É muito diferente de quando o Paulo Guedes falou de 2021 para 2022 que haveria um problema em 2022 referente aos precatórios. Por quê? Porque os precatórios foram mesmo autorizados no ano anterior. Foi justamente os tribunais do Nordeste que, se você imaginar alguma ingerência política, começaram a botar um monte de precatório para pagamento no ano seguinte, exatamente para deixar o governo Bolsonaro sem dinheiro. E, ou seja, isso foi feito no ano anterior, então realmente foi uma surpresa, realmente pegou de surpresa. Foi um evento feito no ano anterior para o pagamento em 2022. Aqui, não, isso aqui é de 2017, todo mundo sabia disso, né? Então, o que o Haddad está falando aqui é: eu sou um burro, sou um bosta, o pior ministro da economia da história, uma equipe de incompetentes que não viu isso chegando, e agora é um meteoro, é uma coisa inesperada e coisa e tal. Não, todo mundo já esperava a incapacidade de vocês nisso daí, né? E eu acho um absurdo. Eu espero que o Congresso, o que eles estão falando aqui é para pressionar o Congresso a aprovar esse negócio. Tomara que o Congresso não aprove, mas é o que eu falo para vocês. Nessa matéria de ganhar mais dinheiro, arrecadar mais, o Congresso está juntinho com o Lula, querem te roubar do mesmo jeito, né? Então é possível que aprovem essa MP, o que eu acho um absurdo, mas existe a expectativa dessas empresas entrarem na justiça. E aí, o que a justiça vai fazer, né? Porque se mudar essa jurisprudência agora, meu amigo, nunca mais empresa nenhuma vai acreditar em subsídio aqui no Brasil, porque pode mudar a qualquer momento. Chega um ministro da economia incompetente como o Haddad querendo mudar tudo e muda, e aí fudeu, né?
Enfim, até a Miriam Leitão tá aqui passando pano para ele aqui. Não, que são 2 meteoros. Tadinho do Haddadinho. O Haddadinho não viu 2 meteoros chegando e explodindo tudo aqui. Eu sei quais são os 2 meteoros. É Lula e Haddad. Lula e Haddad, que são os meteoros que estão destruindo a economia brasileira. A verdade é essa. E o bastidor fala aqui sobre o cálculo que foi feito pelo deputado aqui, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, justamente de qual será o cenário de déficit ano que vem. E ele chegou à conclusão de que na moleza chega a 1% do PIB, ou seja, 114 bilhões de reais ano que vem. Ano que vem, hein? Olha só que coisa. Isso daqui, assim, de previsão, né? Ainda vai ser pior ano que vem, no final das contas. Eu já falei para vocês, ano que vem, ano de eleição, Lula vai querer gastar pra caramba. Meu amigo, nós estamos numa roubada, viu? Obrigado por assistir o vídeo até o final.